Então é isso que nós falamos, irmãos. É isso que nós falamos. O pastor não faz tudo na igreja. Amém? Se nós não ouvirmos o que Deus está falando com a gente, as coisas não vão acontecer. Existem pessoas que Deus fala na igreja para fazer coisas, mas não se movem. Domingo passado, por exemplo, a gente estava aqui orando e me veio um pensamento de que muita gente nessa igreja foi chamado para ser intercessor e não está fazendo o que foi chamado para fazer. Eu estou citando um exemplo. Isso ficou claro domingo, quando a gente estava aqui, o Espírito Santo começou a se mover, culto que a gente não conseguiu terminar no horário, e estava muito claro dizendo que pessoas foram levantadas aqui para intercessão e elas não estão fazendo o que foram chamados para fazer. E se você não faz o que foi chamado para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer vai ficar faltando. Amém? O nosso pior crime, às vezes nem é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente se omite a fazer. Vocês estão comigo? Pior crime não é o que você faz. A gente fica preocupado, estou pecando, estou... Ok, está certo, não tem que pecar mesmo não. Mas, e aquilo que você deveria fazer de bom e não faz? Aquilo que você deveria fazer de certo e não faz? Compreende? Vocês se lembram da parábola dos talentos? Né? São 3 personagens. O primeiro recebeu 5 talentos, foi e conseguiu mais 5. O que recebeu 2 foi e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1 enterrou. O que é que a gente aprende com isso? Esses 2 primeiros recebeu o elogio do Senhor e disse: você é um servo bom e fiel. Por quê? Porque embora tenha recebido 2, você me trouxe mais 2. Você é fiel, você está na minha categoria. Ó Senhor, mas eu não sou um multimilionário, eu sou simples, não interessa, você recebeu 2 e me deu mais 2. O que me interessa é isso. Não é você comparar você com o Silvio Santos. É comparar você com você. Está compreendendo? Então você no seu nível, o que você está fazendo com o que Deus chamou você para fazer? Não é? Então o que recebeu 2, produziu 2, e o Senhor disse: você é servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que recebeu 5, beleza, produziu 5, porque recebeu muito, produziu muito. Agora, o que foi que Deus criticou? Foi o que recebeu 1 talento e enterrou. O que foi que esse cara fez? Ele se omitiu. Ele não fez, ele se omitiu em fazer. Ele escondeu, ele desprezou aquilo que o Senhor deu para ele. Amém, queridos? Então, fica sensível a fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Por exemplo, o ministério de intercessão que eu estou falando, ele é um ministério que não é visto. Ele é um ministério que acontece na raiz, que acontece nos subterrâneos. É um ministério que não aparece. Não aparece perante nós. A gente só vê o resultado. Amém? A gente só vê o resultado. Isso é muito interessante. Às vezes o pregador está pregando e a palavra está fluindo, que é uma beleza, e as pessoas dizem: pregador bom. Não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com os intercessores que construíram um ambiente que a palavra flui com facilidade. É uma coisa interessante demais. Eu já falei para vocês, numa conferência que a gente foi, o ministro estava começando a pregar e entrou uma velhinha. O ministro parou de pregar e disse: ei, mulher, venha cá. Ela disse: você leva pastores nas costas. Venha cá que eu quero orar por você. Na hora que ela chegou, irmão, eu achei lindo, porque o jeitinho dela aqui, andando assim, e uma coleguinha do lado dela, bem, tá? E ele chamou: venha cá vocês duas. Você é a intercessora e você é o suporte dela. Vem aqui vocês duas. Cara, que coisa tremenda, mano. Então, olha, ali tinha vários pastores internacionais, aquela coisa toda. E uma velhinha de intercessão. E ela vai passando: o Senhor, venha cá, quero conversar com você. Né? Eu tenho visto que você tem, rapaz, coisa linda. É coisa linda, você tem levado pastores nas costas. E às vezes eu fico percebendo que o Senhor tem falado com pessoas e elas têm insistido em serem rebeldes naquilo que o Senhor lhes mandou fazer, e por causa disso tem prejuízo. Então, glória a Deus, porque Samuel
Esse menino está se levantando, é uma pessoa fantástica, difícil de lidar. Mas é isso mesmo, líderes não são fáceis. Vá aprendendo. Líderes não são fáceis. Se arranhou com o Davi, ali é o Paulo e o Silas. Quase sai no tapa, mas deu tudo certo. Os dois estão magoados. Um está se vitimizando e o outro não sei o quê. Mas é assim que acontece, irmão. Líder não é fácil não. Ou você faz do meu jeito ou está fora, ou te arrebento, entendeu? Isso não é desculpa não, Samuel, tem que se converter. E o Davi também, né? E o Davi também. Glória a Deus por isso. Queridos, hoje é Santa Ceia, vocês se reconciliem logo. Porque para tomar Santa Ceia em paz. Queridos, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: ouviste que foi dito... perdão, vocês querem abrir? Vocês acham ruim esse negócio de ter uma versão do jeito e outra versão do outro? É ruim, é? A gente pode adotar uma Bíblia, né, irmãos? Uma Bíblia padrão da TGF, todo mundo tem essa Bíblia. Quando a gente se reunir, você traz essa Bíblia. Na sua casa, você lê a que você quiser. Mas congregado, a gente lê essa, porque realmente fica difícil. Uma versão é do jeito, outra versão é do outro, é complicado. Mas vamos lá, na minha versão está escrito assim. Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, não voltes as costas, ao que quiser lhe emprestar. Aliás, deixa eu ler direito. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito. Aqui, Jesus está citando 2 mandamentos, né? Lemos o primeiro. Aliás, isso aqui era uma espécie de ditado que ficou famoso em Israel. Olho por olho, dente por dente. E o versículo 43 agora é: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Amém? Do que é que nós estamos falando aqui? Estamos falando de relacionamento. Amém? Estamos falando, Jesus está falando de relacionamento. Agora veja, deixa eu ler para você aqui em outra versão. 38. Olhe bem. Jesus falou assim: eu, porém, vos digo, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Digam comigo, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Presta atenção. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse panfleto que o Samuel apresentou para vocês aí, o nome dele é identidade. Né? Quem você é, identidade. E nesse panfleto, nós colocamos que quando você perde o seu documento de identidade, aquilo pode te trazer muitos prejuízos. Uma pessoa maligna pode pegar aquele documento, pode fazer coisas muito más com ele, se você perder o documento de identidade.
No seu documento de identidade, ele tem algumas informações muito importantes. O seu documento de identidade responde à pergunta: quem é você? Aí lá está escrito: eu sou José Joaquim da Silva Xavier. A segunda pergunta que ele diz: quem é seu pai? Fulano de tal dos Anzóis Pereira. Terceira informação importante: de onde você veio? Qual é a tua origem? Então a identidade, ela responde essas três perguntas fundamentais dentro do seu documento. Agora, existe uma identidade que ela não é palpável, que ela não é visível, ela está estabelecida dentro de você. É a sua identidade de ser, é a sua identidade de gente, é a sua identidade de ser humano. Quem eu sou? Quem é você? E quando nós perdemos essa identidade, nós nos perdemos de nós mesmos. Quem eu sou? Eu não sei mais. Porque eu estou perdido da minha identidade interna. Como é que a gente se perde na nossa identidade interior? Primeiro, nós perdemos a nossa identidade a partir daquilo que nós fazemos. Ok? Perdemos a nossa identidade a partir daquilo que fazemos. Uma pessoa que rouba passa a ser chamada de ladrão. Mas uma pessoa que salva outra pessoa é chamada de salva-vidas. Perceba que o que ela faz definiu quem ela é. Vocês estão comigo? Então, quando é que eu perco a minha identidade de gente? Quando aquilo que eu faço fere o que eu creio. Quando aquilo que eu faço fere os meus valores. E aí tem um detalhe interessante. Nessa briga da nossa identidade, existe uma coisinha chamada fuga. E nessa fuga nós podemos mentir para nós mesmos. A nossa consciência, os nossos valores internos nos dizem: aquilo é errado, mas eu quero muito. Então eu começo a construir argumentos, eu começo a construir filosofias dentro de mim para que aquilo seja abarcado no meu universo. E quando eu faço isso, eu me perco. Porque eu não estou trabalhando com a verdade. O que nos estabelece é verdade. Não existe essa coisa de verdade relativa. Só existe uma verdade e ela é absoluta. Doa a quem doer. Ela é uma verdade absoluta. Não existe verdade relativa. Verdade é verdade. E eu tenho dito para vocês que o que tornou o diabo diabo é só porque nele não há verdade. João 8, 44, se eu não estou equivocado, o Senhor fala assim: vós sois filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira porque nele não há verdade. Ele não conhece a verdade e nele não há verdade. Então o fato de não existir verdade nele, ele se torna diabo. Então percebe como isso é louco, essas coisas que nós estamos falando? Quer dizer, o que é que torna você você? Sua verdade. A verdade que está estabelecida dentro de você. Se não existir uma verdade absoluta estabelecida dentro de você, você se torna demônio. É terrível isso, né? Então veja o que Jesus está dizendo. Por quais princípios você vive? Ele disse: para que você se torne filho de Deus, você precisa fazer essas coisas. E se eu não fizer essas coisas? Pois bem, você está se tornando aquilo que você faz. Se eu faço o que Deus faz, se eu trilho o caminho que Deus trilha, então eu me torno filho dele. Eu começo a resgatar a minha identidade que foi perdida. Irmãos, preste atenção, que coisa linda. Preste atenção. Que coisa linda. Livro de Gênesis, capítulo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo seguinte diz: a terra era sem forma e vazia, mas
O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é que nós estamos vendo aqui? Como é o processo criativo de Deus? Como é que Deus cria? Deus cria a partir do caos. Ele restaura aquilo que é caos. E como que ele restaura? O Espírito paira sobre aquilo que é treva. Esperando o quê? Um comando de uma voz. O Espírito pairando. Então assim Deus começou a construir todas as coisas. No final de tudo, Ele constrói o homem. Cria o homem, faz o homem. Depois que Deus cria todas as coisas, ainda tinha um detalhe que não estava perfeito. O homem estava só. E a Bíblia fala, e viu Deus que isso não era bom. Depois que Deus cria o homem, cria a mulher, a Bíblia diz, agora deixe pai e mãe, se una a sua mulher, se torne uma carne com ela. Aí a Bíblia fala, eles estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Irmãos, nesse ponto aqui, termina a criação de Deus. O último ponto é esse. Eles estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Ponto. No versículo seguinte, a Bíblia fala, havia porém uma serpente. Ali começa um processo de queda, ali começa um processo de destruição. Quando a serpente entrou, a queda veio e o destroço começou a se formar. Diz um pregador que o feminismo começou ali. A gente pensa que o feminismo começou em 1900 e alguma coisa. Não, o feminismo começou aqui. A Eva pensou assim, eu não quero saber do que Adão fala. Eu quero saber se eu posso ser igual a Deus. A mesma semente de soberba, a mesma semente de arrogância, a mesma soberba de assumir um posto que não é o meu. Isso é arrogância, isso é soberba. Vocês estão comigo? Se Deus estabelece um posto e você quer outro, isso é soberba. Deus estabeleceu o sol para governar de dia e a lua para governar à noite. A lua disse, eu não gostei disso não. Eu, de noite? Eu sou mais eu. Quem que o sol pensa que é? Se nós entrar no tapa, eu arrebento ele. A lua brigando com o sol. O que é isso? Rebeldia. O feminismo começou lá no Éden, quando a Eva disse, eu vou ser igual a Deus. E eu não quero saber do que Adão está dizendo. A serpente começou a conversar com ela e ela disse, essa conversa é boa. Gostei dessa prosa, vamos continuar conversando. E a pregação do Adão era, Eva, não come disso, Eva. O Senhor disse, coma de todas as árvores do jardim. Como é que Eva sabia dessas coisas? Porque o Senhor falou só com Adão. Eva sabia dessas coisas, porque Adão disse a ela. O Senhor disse, façamos assim. Mas a Eva preferiu ouvir um conselho estranho, e a partir daquele conselho estranho, a sua influência sobre Adão começou a corroê-lo. E com isso veio a queda. E a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. E a partir desse processo, nós sofremos num corpo corruptível, num corpo perecível, num corpo que a Bíblia chama um corpo de vergonha. Por causa disso nós temos dificuldade de agradar a Deus. Por causa disso nós temos dificuldades de amar. Por causa disso nós temos dificuldade de restaurar o que está quebrado. Por causa disso nós nos matamos, por causa disso nós nos ferimos. Irmãos, a gente aprendeu isso, mas vale a pena repetir, repetir e repetir. Quando nós dizemos assim, o que significa morte espiritual? Morte espiritual significa estar separado de Deus. Não é? É assim que a gente diz. O que é estar morto espiritualmente? Estar separado de Deus. Porque todos pecaram, aí nós citamos a Bíblia, porque todos pecaram e separados estão de Deus. Então o que é estar morto espiritualmente? É estar separado de Deus. Só que isso é só parte da conversa. O que significa estar separado de Deus? O que significa estar morto espiritualmente? Significa muito mais do que simplesmente estar separado de Deus.
significa o quê? Ter a própria natureza de Satanás. Então, a condição de morto espiritual é uma condição que reflete uma pessoa que carrega dentro de si a morte espiritual, que é a natureza de Satanás. E nesse capítulo de João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor diz: vós tendes por pai o diabo. O que é que significa isso? Os traços da sua personalidade é os traços do diabo. O reflexo que você tem é o reflexo do diabo. Estão comigo? Então a morte espiritual, não ser nascido de novo, significa muito mais do que estar separado de Deus. O que é morte espiritual? Nós estamos separados de Deus, estamos separados de sua glória. É mais do que isso. Estar separado de Deus significa ter a natureza do próprio diabo. Por isso que não adianta nós fazermos tudo certo. Porque o problema não é o que fazemos, o problema é a natureza que temos. Então eu posso ser uma pessoa generosa, eu posso ser uma pessoa boa, mas isso não muda o fato de que a minha natureza é maligna. Amém? Não muda o fato. Então Jesus está dizendo aqui, para que você se torne filho de Deus, existem alguns caminhos que você precisa tomar. Existem algumas atitudes que você precisa tomar. No livro do Evangelho de 1 João, está escrito assim: nisso nós sabemos que passamos da morte para a vida, se amamos os irmãos. Está escrito assim? Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Glória a Deus. Escute bem. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Estão comigo? Quem não ama seu irmão, permanece na morte. O que é que isso significa dizer, irmãos? O que é permanecer na morte? É permanecer na influência de Satanás. É permanecer no domínio de Satanás. Então, João está dizendo, nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, que nós saímos do império das trevas, que nós saímos da dominação de Satanás, nós sabemos que saímos daqui e passamos para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus, porque nós amamos os irmãos. Se não nos amarmos uns aos outros, a Bíblia fala, nós permanecemos na morte. Agora, irmãos, aí dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, veja bem, o que é que a gente conclui? O que é amor? Amor é fazer o bem às pessoas, está correto? O que é amar? Amar é fazer. Não é assim? Essa foi a primeira lição que eu aprendi. O que é o amor? O amor é um mandamento. O amor não é uma sugestão. O amor não é um sentimento. Estão comigo? Aí eu digo, então está feito. Se é só fazer, então vamos fazer. Aí veja só a situação. A mulher diz para você assim, a mulher está muito mal, está estressada, está irritada, quer lhe matar, quer matar o marido. Aí ela diz assim, eu digo assim, né? Já sei, vamos sair. Vamos passear, vamos tirar férias. E ela responde, não adianta. Por quê? Porque ela não está esperando você fazer algo. Ela está esperando você ser algo. Aí ferrou. Como é que você vai fazer isso? Uma mulher brigava e criticava dizendo, porque ela fazia a feira sozinho e o marido nunca ia. Quando foi um dia, o marido chegou e disse assim, tá bom, querida, vou contigo para o mercantil, vamos fazer a feira junto.
Aí o homem foi para o mercantil. Só que eu não sei como é que acontece, mas o homem não gosta de fazer compra, né? Eu não sei se é com todo mundo assim, mas pelo menos até onde eu conheço de homem, homem detesta compra. É o quê, filho? Ele gosta de comparar os preços? Muito bem. Na maioria, por exemplo, ir para o shopping com uma mulher, você não tem noção do que é isso para o homem. É uma situação que você, meu Deus, é crítico aquilo, é crítico. Eu não sei como é que funciona. Então, assim, até onde eu conheço de característica de homem, eu acho bonito os homens que fazem feira, que fazem isso, que sabem o tamanho do sutiã da mulher, o tamanho da calcinha que ela usa. Eu acho isso perfeito. Mas não é normalmente assim que acontece. Normalmente eles não sabem desses detalhes, nem o número que ela calça às vezes não sabe, e etc. Então, ele não gosta de compra, né? Então, aquele marido, ouvindo a queixa da mulher, a reclamação da mulher, ele foi para fazer o mercantil com ela, ficou lá com ela e tal. Só que ele, né, aquela coisa... né? E não tem muito... Puxa vida, que hora que vai acabar isso aqui, né? E tal. Aí passa aquelas horas lá no mercantil fazendo as compras, passou-se. E a mulher calada, a mulher fica calada. A mulher só engole. Chega um dia, tem uma explosão, tem uma briga. Aí ela joga na cara, você nunca faz compra comigo. Aí começaram a briga por causa disso. Aí ele diz, mas minha filha, eu não fui. Eu fui com você. Ela disse, foi para ficar reclamando, para ficar falando, para ficar olhando as coisas, né? Aí, nessa confusão toda, o pastor teve que entrar na história. E aí a mulher foi e disse para o pastor, pastor, eu nunca quis que ele fosse para o mercantil comigo. Aí o pastor entrou em crise e disse, agora eu que não estou te entendendo. Porque a tua briga era porque a mulher, porque ele nunca ia. Agora o cara foi, e agora você está dizendo que nunca quis que ele fosse. Aí ela disse, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Hein? Pegou pesado, irmão. Destrói a gente, né? Irmãos, a pessoa que Deus coloca do seu lado é só para tornar você melhor. Porque aquilo que você não está nem aí para fazer, você vai para você fazer. É alguém que te puxa para aquilo que você não é bom, para aquilo que você não sabe. É uma briga constante. Aí as mulheres têm um negócio, eu desisto. Eu acho que elas leram a Bíblia, porque mulher e Espírito Santo é quase a mesma coisa. Né? A mulher é o Espírito Santo. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mulher. Mas é fato mesmo. Por exemplo, o Senhor disse para Adão, eu vou te dar uma auxiliadora. Alguém idôneo, competente para estar do teu lado. Quando Jesus chama o Espírito Santo, ele disse, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. Ele vos será ajudador. Ele vos será auxiliador. É a mesma expressão. Então, isso não é pouca responsabilidade para a mulher, não. Porque significa dizer que você, aquela história de que diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, isso tem muita verdade nisso aí. Tem muita verdade. Então, se você é pescoço da sua cabeça, presta atenção. Porque você tem uma responsabilidade do tamanho do mundo, que é o quê? Influência sobre o seu homem. Você tem um poder de influência, você pode destruí-lo ou você pode levantá-lo. O homem não suporta. Você sabe aquilo que o homem cede para a mulher, por quê? Porque ela fica... E o homem não suporta, meu amigo. Já começou a goteja, ele cai fora. Começou a gotejar, ele diz, já deu. Faz o que tu quer. E vai-se embora. E se o que você quiser for maligno, o que você quiser for distorcido, você está ferrando com a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com seus próprios lábios. Porque o homem, na sua estrutura, ele não suporta, ele cede. A Bíblia diz assim, é melhor morar numa casinha desse tamanho. Lá onde a onça bebe água.
do que morar com uma mulher. Isso é melhor, tem paz. Lá no pé da serra onde a onça bebe água, tem paz, é desse tamanhozinho, não tem beleza de nada, mas eu tenho paz lá. É assim que o homem funciona. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, o que é? É que amar não é só fazer. O amar tem uma exigência que a gente não tem competência para dar uma resposta. Eu não queria que você viesse, eu queria que você quisesse vir. E como é que eu vou trabalhar a minha vontade para querer fazer uma coisa que eu não quero? Aí eu fiquei em crise. Jesus, eu aprendi na Bíblia que amar é fazer, amar é mandamento. Então se eu faço, está tudo certo. Só que não. Tem outras coisas que você precisa aprender sobre o amor que você ainda não sabe. Eu digo, como é? É uma construção. Então a primeira coisa que eu aprendi é que amar é fazer. Mas não para no fazer. Tem uma segunda etapa, que é entranháveis afetos. Afetos que vêm das entranhas. O amor começa fazendo, mas não para aí. Porque se você disser para um robô fazer certas coisas, ele faz. Mas ele não tem sentimento, entranháveis afetos. E como é que surgem esses entranháveis afetos? Aí tem uma pessoinha chamada Espírito Santo. Sem novo nascimento, sem natureza de Deus entrando e natureza do cão saindo, não existe entranháveis afetos. Vocês estão comigo? Por isso que a Bíblia está dizendo, irmãos, nisso nós sabemos quem passou da morte para a vida, se vos amais uns aos outros. Então, se não existe os entranháveis afetos, implica que novo nascimento ainda não chegou. Aí ferrou. Porque eu achava que eu era crente, de repente eu me descubro que eu não sou nada. Ok? Você veja Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa a gente em crise. Ele começa dizendo, se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, se eu tivesse o dom de profetizar e não tivesse amor, seria como uma lata que faz um barulho irritante. Mas como assim? Você está me falando que aquele pregador que ouve os céus, a língua dos anjos, e que profetiza aos homens como boca de Deus falando, se não tiver amor é lata vazia perfeitamente. Eu digo, lá, por favor, cara. Porque nesse sentido eu achava que eu tinha nem que fosse 0,25 desse negócio, né? Porque pregar, aleluia, glória a Deus, eu prego. Mas o Senhor disse, eu não estou interessado no pregador, no que você prega, eu estou interessado se você tem entranháveis afetos. Eu digo, por favor. Entranháveis afetos? Isso. Aí eu escuto o testemunho do Marcelo Jamal, pastor Marcelo Jamal. Ele disse que ele era um empresário, bem sucedido, e ao mesmo tempo era evangelista. Como empresário, ele mesmo bancava as suas próprias cruzadas. Ele não pegava recursos de ninguém, ele mesmo bancava as cruzadas dele. E as cruzadas dele tinham muitos milagres. Pouco de gente sendo curada, aleluia, Deus avivando, uma coisa tremenda. Aí ele termina uma dessas cruzadas maravilhosas, vem no seu carrinho. Aleluia, orando em línguas, oh Deus, aleluia. Que sucesso, que cruzada fantástica. Aí Deus bate nele e diz assim, estou frustrado com você. Aí ele, não, por favor, parou o carro, como? Estou frustrado com você. Senhor, por favor, vamos dialogar, vamos conversar. Eu estou vendo de uma cruzada de curas. A unção fluiu em mim. Surdos ouviram. Meu Deus, isso não acontece todos os dias. Surdos ouviram. Coisas tremendas aconteceram. Sabe o que Deus falou para ele? Ele disse, naquela hora que você estava ministrando, em nenhum momento, você amou aquelas pessoas. Você amou você, a estrela, o poderoso, o que tem o dom. Irmãos, ele entrou em crise. Diz que ele passou meses doente. Eu estou errado no que eu estou fazendo? Sim. Porque o que importa não é o que você faz. Veja. Primeiro nós aprendemos que o amor é o que você faz. Depois nós aprendemos que amor não é só o que você faz. Ele tem que passar para um nível maior que é entranháveis afetos. Entranháveis afetos de compaixão. Por que isso é a vida cristã? Entranháveis afetos de misericórdia. Porque isso não se gera sem o Espírito Santo.
Isso só se gera na intimidade com Deus. Isso é vida de Deus transferida para dentro do homem morto. Nisso sabereis que vocês passaram da morte para a vida, se vos amardes uns aos outros. O que é que vai falar se nós temos contato com Deus ou não? Entranháveis afetos. Entranháveis afetos de compaixão e de misericórdia. Então o apóstolo Paulo diz, se eu falasse como os anjos, se eu pregasse como os melhores profetas, e se eu não tivesse amor, eu digo, isso não é amor não. Alguém que está se importando com os pecadores, alguém que está se importando com os perdidos, alguém que passa horas estudando, passa horas orando para preparar ministrações, para estar apto para instruir ao povo o caminho de Deus, isso não é amor não? Deus disse, bom, se não tiver entranháveis afetos, sinto te dizer, é lata vazia. Eu digo, poxa vida. Poxa vida. E aí eu me lembro de uma expressão que tem lá no livro de Judas, que o Senhor fala sobre falsos profetas, e uma vez lá em casa quase que me batem quando eu disse, eu sou falso profeta. Os meus filhos vieram contra mim e disseram, como assim? O senhor falso profeta? Se você não tem água de Deus, você é um falso profeta. Se você não é nuvem carregada de Deus, você é falso profeta. O Senhor falou no livro de Judas, dizendo, vocês falsos profetas são nuvens que não têm água. Ah, meu amigo, você não tem noção do que é isso não. Nuvens sem água. O João diz assim, ninguém tem estas coisas se do céu não lhe for concedido. O que é isso? É Deus depositando dentro do homem. Quando Deus deposita dentro do homem, ele deixa de ser falso profeta e passa a ser profeta de Deus. Entranháveis afetos comunicam o quanto eu ando com Deus. Se não tem entranháveis afetos, não tem relação com Deus. Não é terrível isso? Então Paulo disse, se eu prego como anjo, se eu profetizo como os melhores profetas, se eu não tenho amor, eu nada sou. Aí ele diz, se eu pego todas as minhas riquezas e dou para os pobres, ao ponto de eu mesmo ficar pobre, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu digo, como assim? Quer dizer que pegar feira, fazer isso aí que Samuel fez, não é expressão de amor, não. Se não tiver entranháveis afetos, é só uma boa ação e nada mais. Então vamos para um nível maior. Eu sou missionário e vou entregar o meu corpo para ser queimado, contanto que alguns sejam salvos. Paulo disse, se não tem amor, também é lata vazia. Diga, por favor. Eu ouço os anjos falando, eu profetizo, eu dou as minhas riquezas, eu me entrego para ser Marte, e todas essas coisas podem não ser amor, isso, porque são obras externas. E as obras externas até o cão pode fazer. Qual é a única coisa que o cão não pode fazer? Te amar. Impossível, porque o amor é algo que vem de Deus. Deus é amor. Ninguém ama se não tiver contato com Deus. Nós podemos amar o amor humano, tipo amor sexual, nisso aí nós somos espertos, nisso aí a gente bota para voar banda, a gente não tem problema com isso. A gente pode amar o amor de pai para filho, de filho para pai. A gente pode amar o amor de amigo, mas isso tudo é amor humano, não é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus, ele só vem se o Espírito derramar dentro. Romanos capítulo 5, 5:8. Efésios 5:8. Romanos, perdão. Romanos 5:8. Irmãos, esse versículo de Romanos 5:8 é o versículo do crente. Nós vamos tomar a Santa Ceia, amém? Nós estamos só esclarecendo algumas coisas sobre o relacionamento cristão. Jesus está dizendo, para que vocês se tornem filhos. Estão comigo? Para que vocês se tornem filhos de Deus. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,
Versículo 8. A esperança não vai nos deixar confundidos, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Esperança é uma coisa importante. Das 3 coisas que vão restar, uma delas é a esperança. Vai restar o amor, a esperança, a fé, a esperança e o amor. Estas 3. O maior, porém, é o amor. Fé, esperança e amor. Então Paulo está dizendo, a esperança não vai nos deixar confundidos. Por quê? Porque o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Irmãos, se nós cremos em Jesus, isso só faz sentido se nós tivermos esperança de uma vida eterna. A fé em Jesus só faz sentido se nós tivermos esperança de que nós seremos ressuscitados dos mortos e receberemos um corpo incorruptível. A nossa fé só faz sentido se nós tivermos a esperança de recebermos o mesmo corpo que Jesus recebeu quando ressuscitou. A nossa fé só faz sentido se o céu for a nossa esperança. Então Paulo está dizendo, se você tem a esperança, ela não vai deixar de acontecer por um detalhe. E qual é o detalhe? O Espírito Santo derramou o amor em seu coração. Então o que vai tornar a minha esperança possível é porque eu sei que no presente o amor foi derramado em meu coração. Entranháveis afetos se gerou em mim. Então existirão pessoas que você vai ter vontade de pisar no seu pescoço, de estourar a cabeça dela. Mas você olha para dentro de si e tem entranháveis afetos. E é como se você fizesse aquilo, você estaria se golpeando a si mesmo. Se matando a si mesmo. E você não faz porque há uma nova natureza estabelecida dentro. Quem estabeleceu? O Espírito Santo por meio do amor. Isso é natureza de Deus. Nisso sabereis que sois de Deus, se vos amardes. Sabereis que sois da vida, se vos amardes uns aos outros. Amém, queridos? Percebe como é sério isso aqui que nós estamos conversando? Então esse negócio de nós ficarmos magoadinhos, frescura. Amém? Melindres, carne, natureza maligna, diabólica. Ah, não gostei. Muda. Você tem que se relacionar, você é obrigado a se relacionar. Por que as pessoas odeiam a igreja? Porque não querem se relacionar. Elas querem que a igreja seja perfeita quando eles são trastes. Porque para você participar da igreja tem que conviver com gente chata. Você já viu aquele provérbio que diz que ferro se afia com ferro? Esse ditado está na Bíblia. Você já viu o açougueiro? O açougueiro corta carne, a faca tem que estar amolada. O que ele faz? Ele pega um ferro e faz assim. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer ficar afiado para cortar direito? Você precisa de outro humano do teu lado, que vai te desafiar. Ferro se afia com ferro. Então olha para o teu irmão chato e diz, caraca, como eu sou chato. Porque ele só reflete você nele. Troço, né, irmão? A gente quer matar o outro, mas na verdade quem está errado sou eu, né? A gente quer consertar o marido quando eu preciso ser consertado. A gente quer consertar a mulher quando nós é que precisamos ser consertados. Irmãos, o problema nunca é o outro, nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Se você não chegar nessa compreensão, você nunca vai passar do nível de milindre que você tem. Nunca vai passar no nível de coitadinho que você tem. Nunca. Porque o erro começa em mim. Ferro se afeia com ferro. Então Deus vai colocar pessoas difíceis ao seu lado. Para quê? Sabe qual é a decisão que a gente toma? Não quero. Aí se isola.
vai para os montes, vai para a serra porque não quer conviver, nunca vai crescer, nunca vai sair do melindrismo, nunca vai sair do coitadismo, nunca vai experimentar o amor, nunca. Porque o egoísmo vai lhe dominar e vai lhe matar. Para você perdoar tem que abrir mão. E abrir mão ninguém quer. Eu quero morrer com o meu ódio. Eu quero morrer com a minha vingança. Eu quero morrer com a minha amargura. Eu quero morrer com o meu ressentimento. Eu quero morrer com a minha ira. Eu quero morrer com os meus direitos. Pois morre, desgraça. É isso que vai acontecer mesmo. Vai te matar mesmo. Real, vai te matar mesmo. Quer viver? Jesus falou, quer se tornar filho de Deus? Quero. Tem um caminho. Qual é o caminho? Abençoe teu inimigo. Abençoe quem te persegue. Tomaram uma coisa de ti injustamente, você quer botar na justiça? Embrulha o teu paletó. Rasgaram a minha blusa. Vou matar. Ontem a gente queria matar o pastor Pedro Ferreira, né? A gente ontem foi para a igreja, ele recebeu a gente. Ah, sim, pessoal, ontem tivemos a noite dos cabra machos. Vocês viram aí? Cadê os machos? 1, 2, 3 e... Eita, 1, 2, 3 e... Ora mais! Tarde e noite, era 15h30 da tarde. 2 horas da tarde, cheguei lá em casa, um monte de macho no sol. Ora mais! Onde que eu estava? Nos céus abertos, 2 horas da tarde, eu já estava lá no sol. Eu digo, vem cá para botar ventilador. Aí um disse, para quê? Para ventilador, pastor? Para que ventilador? Nós fiquem aqui mesmo. Esse cabra macho. Então fomos ontem para o evento É Macho, na 100% Trigo. Só para macho. Eu digo, eita Jesus. Nós estamos meio em crise, porque o nosso nome é cabra macho. Aí tem alguém dizendo, pastor, cabra é fêmea. Macho está confuso esse negócio, né? Eu digo, irmãos, isso é uma expressão idiomática do Nordeste. Isso só acontece aqui. Até a cabra é macho. Os cabras é tão macho que as cabras nascem com defeito genético, né? Os machos são machos, e as cabras também, só tem macho aqui. Mas se isso ficar com muita crise, a gente muda de É Macho para Zé Macho, né? Zé Macho, como é o nome do nosso projeto? Zé Macho. Oxi. Então, aí nós chegamos ontem lá na 100% Trigo, e lá no banheiro, fomos ao banheiro e o Edinho, o Rodney comentando, pastor, vamos pegar ele, pastor, porque aqui ele está sozinho e a gente está em bando, né? E ele rasgou nossa blusa, me molhou com água, jogou água em mim. Nós vamos torar ele, pastor, é hoje. Eu digo, irmão, te controla, base. Aí quando terminou o culto, eu disse, pastor, foge. Porque tem aqui uma turma querendo te pegar, que tu andou rasgando a blusa do pessoal, andou jogando água no outro. E disse, não, pastor, faz isso, não é covardia, eu estou sozinho, pastor. Uma graça, uma graça. É brincadeira, brincadeira. Uma graça, gente. Então, mas o que eu estou dizendo para vocês é que precisamos tratar os nossos inimigos. Se eles tomaram, o que a Bíblia vai dizer aí em Mateus é que assim, se eles tomaram uma blusa sua, não vai fazer questão por isso. Pegue o seu paletó, embrulhe e dê para ele. Assim vocês se tornam filhos. Queridão, quer vencer o milindre na sua vida? Quer vencer o coitadismo na sua vida? O inimigo te apertou? A Bíblia fala, ora por ele. O que é isso? Uma natureza diferente. De quem é essa natureza? Do pai. Você quer parecer com meu pai? Quero. Faz o que ele faz. O que ele faz? O cara pinta e borda. E ele diz, eu vou te dar o sol. O cara pinta e borda, mata e esfola, e o sol continua brilhando. Mata, borda e esfola. O Senhor disse que é chuva. O que é que ele está fazendo? Ele não pode ser diferente da sua natureza, ele é bom. Quem é bom não pode ser maligno. Não pode sair de uma mesma fonte duas coisas, água doce e amarga. Ou é doce ou é amarga, ou é de Deus ou é do cão. Irmãos, esse discurso é muito cortante, não é?
É muito definitivo, irmãos, mas é como a gente vai crescer como gente. A igreja tem esse propósito, ela é coluna e baluarte da verdade. E essa é a verdade do céu. Olha aí, ó, disse que era para terminar. Então, vem para cá, louvor, vamos terminar. Já avisou que é? Tá bom, mas... Amém, queridos? Então, deixa eu ler para você nessa versão aqui, a gente vai então servir a Santa Ceia. Nós crescemos algumas coisas hoje. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial. Olha só como é que diz essa versão. Este é o outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, tapa na cara, é tapa na cara que vai levar. Me cuspiu, é cuspida que vai levar. Falou de mim, eu vou falar também. Olho por olho, dente por dente. Jesus fala, pergunto se isso vai nos levar a algum lugar. Aqui está o que eu proponho, não revide, de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça o outro lado. Se alguém te levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulho de presente, o seu casaco, entregue a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Alguém está me explorando. Eu disse, sério? Tá. O que ele diz? Aproveite a situação e seja servo. Alguém está me roubando. Roubou minha camisa. Injustamente, porque aquela camisa é minha, é direito meu. É verdade? É. Dê mais. Não dê só uma camisa, não. Dê roupa completa. Pensou, irmão? Meu Deus, cara, isso aqui eu vou dizer, é um tapa na nossa cara. Não é não? É de seres humanos. E, cara, o nível é mais alto. Deus é do céu, nós somos da terra. O nível é mais alto, irmão. Então, olha só o que ele está dizendo. Se alguém se aproveitar de você, aproveite a situação e viva a vida de servo. Irmãos, aquilo que nós fazemos não passa despercebido aos olhos de Deus. Amém? Não passa. Os homens podem não nos recompensar. Mas o que fazemos está desnudo aos olhos de Deus. Nós somos injustiçados muitas vezes. Mas o que Deus está dizendo é, não vá atrás da sua justiça. Nada te pagar na mesma moeda, viva generosamente. Olha o que diz mais. Vocês conhecem a antiga lei, amem seus amigos. E vocês conhecem também o complemento não escrito, odeie seus inimigos. Irmãos, preste atenção aqui, um detalhe interessante. Observe isso. O que estava escrito na Bíblia era assim, ame o seu próximo. Mas um esperto chegou e acrescentou. E disse assim, e odeie o seu inimigo. Aí Jesus está chegando e diz, ei, bando de esperto, eu não disse isso. Isso vocês acrescentaram. Você sabe que tem muita gente que acrescenta o que a Bíblia não disse. Acrescenta o que a Bíblia não disse. Está dando voz ao que Deus não disse. Você está dando voz ao que você entendeu, não foi o que Deus disse. Precisamos prestar atenção no que Deus disse. O que Ele disse, ame seu irmão. Ele não disse, odeie seu inimigo. Essa parte foi você que botou. Aí a pergunta, e como é que a gente faz com nossos inimigos? A resposta de Jesus, ame. Eu não mandei amar? Aí ele disse, não, está escrito para a gente amar só o que a gente gosta. Não, ele disse para amar. Seja amigo, seja inimigo. Então Jesus fala, vocês acrescentaram essa parte. Quero definir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos e deixe que tirem o melhor de vocês, não o pior. Porque se a gente odiar os nossos inimigos, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos perder a nossa identidade. Porque nós vamos começar a fazer o que o inimigo quer que a gente faça. Percebe? E não o que a nossa consciência diz que é para fazer. Então Jesus está dizendo, se alguém fizer mal a vocês, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Não permita que o seu inimigo tire de você o seu pior. E o que é o pior? Bateu na minha face, te arrebento também. Furou o meu olho, furo o teu também. Então ele disse, qual é a diferença que tem?
Ambos não furaram os olhos? Tu furar o meu olho, eu furo o teu. Sim, mas tu é bandido. E eu me tornei o que agora? Bandido também. Por isso que a Bíblia fala, não vai na onda de quem é teu inimigo. Porque você vai se tornar inimigo com ele. Você vai se tornar igual a ele. Por isso que a Bíblia manda liberar os inimigos. Porque se você não liberar, você vai ficar igual. É terrível, não é não? Então não deixe que o seu inimigo tire o pior de você. Se alguém fizer mal a você, reaja com a força da oração. Pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser. Do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz vida. A todos sem distinção. Os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas aqueles que são amáveis, que recompensa vocês vão ter disso? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar as pessoas que são simpáticas? Qualquer pecador desqualificado faz a mesma coisa. Então onde é que nós vamos mostrar que a face de Deus está brilhando em nós? Se houver entranháveis afetos. Onde é que nascem esses entranháveis afetos? A vida do Espírito dentro. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era um caos. Mas o Espírito pairava sobre aquilo que era trevas. E Deus começou a dizer. E a vida começou a ser gerada. Vocês estão comigo? Então é assim que funciona. Se eu tenho uma natureza maligna dentro de mim, como é que eu mudo isso? O Espírito pairando dentro de você. E você ouvindo o que Deus diz. Que é o que você está ouvindo hoje, o que Deus diz. O que é que vai começar a acontecer? Vida vai começar a gerar dentro de você. Entranháveis afetos vão começar a ser gerados. Porque isso é coisa que só o Espírito gera. Estão comigo? Então perceba que Deus não nos chama para ser religioso. Deus nos chama para amar pessoas. O amor mostra que eu estou tendo relacionamento com Ele. Que o Senhor vos abençoe. Amém.